Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, terça-feira, 25 de março, nós temos como tema para nosso estudo Lei e a Graça. Bom, a gente já sabe do que se trata a lei. A lei está relatada no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde consta ali todos os mandamentos de Deus para que a gente venha seguir uma vida junto com Ele. Sim, de seguir uma vida em obediência ao Senhor, e assim vivendo em conformidade com o seu querer e agradando ao Senhor. Mas a partir do momento que a gente faz a vontade de Deus, Ele se alegra. Amém? Bom, e a gente vai ver um pouco sobre a graça. O que é a graça, amado irmão? Graça é o amor de Cristo, a bondade e a misericórdia sendo lançadas sobre nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. Sim, ou seja, é algo imerecido que vem de Deus para nossas vidas. Independente de quem nós venhamos a ser, independente daquilo que a gente fez, Deus ele lança a sua graça sobre nossas vidas, em especial se nós se arrependermos e passarmos a viver em conformidade com a sua vontade. E a lei e a graça, elas literalmente elas estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. A lição nos diz o seguinte: a lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes que estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. A ideia de que a lei e a graça são opostas seria chocado os antigos israelitas, que viam a entrega da lei como uma manifestação da graça de Deus. E ali eles olhavam os deuses das nações. Aqueles deuses das nações eram instáveis. Essas pessoas que adoravam os deuses no passado, elas ofereciam sacrifício de animais, ofereciam sacrifício de crianças, ofereciam todo tipo de sacrifício, porque não sabiam o que agradava esses deuses. Eles eram instáveis, eles eram imprevisíveis, incapazes de saber o que agradava aqueles deuses. Diferente do nosso Deus, que é o Deus da graça, o Deus daquilo que é lançado sobre nossa vida, mesmo se nós merecemos, que nos salva. E aqui diz o seguinte: Deus, por outro lado, dá instruções claras sobre a sua vontade, através da lei. As instruções de Deus estão relatadas ali na lei e confirmada em Êxodo 31:18, no qual nos afirma que Deus escreveu com seus próprios dedos. Então Deus dá instruções claras sobre a sua vontade. Aquilo que lhe agrada, por fim, promoverá o bem de seu povo em nível individual e coletivo. Então Deus quer algo bom para nós. Somente Deus quer algo bom para nós. Não vem nada de ruim de Deus para nossas vidas, amados irmãos. Deus ele quer nos salvar. Aí vem a pergunta: a lei ela pode salvar-nos? Não, ela não pode nos salvar. A lei ela também não transforma corações, mas a lei nos aponta a viver em conformidade, como eu falei agora há pouco, com a vontade de Deus. E assim como a lição nos diz, conceder-nos meio que um transplante de coração. Ou seja, algo novo tem que ser aplicado em nossa vida, em nosso ser, na prática, para que a gente venha viver em conformidade com a vontade de Deus e assim receber a sua graça. Mais uma vez eu digo que é imerecida. A lição nos fala aqui de Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 34. E ao lermos também o livro de João, no capítulo 3 e 21, no momento aqui que Jesus tem um encontro com Nicodemos, e também Hebreus 8:10, a gente vê que essa transformação do nosso coração de dentro para fora, Cristo é que quer fazer. Cristo tem vontade de fazer. E aqui ele diz que ele promete escrever na nossa mente, no nosso coração, a sua lei. E ela é confirmada também no batismo. Pois no batismo a gente morre para a vida velha, no momento que a gente mergulha na água, que a gente é mergulhado na água, e quando a gente nasce, quando a gente se levanta, a gente recebe ali uma vida nova. Meio que a gente recebeu uma página em branco, um livro em branco para uma nova história ser escrita. Não dizendo que a gente não vai mais pecar, mas ali a gente já tem ainda mais ciência do que é certo, do que é errado, do que agrada, do que não agrada a Deus. Assim, vai estar sendo possível ainda mais, de forma mais intensa, a graça do nosso Senhor sobre nós. E a lição nos diz: os mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Êxodo 31:18 afirma isso, como eu falei. Mas a lei também devia ser escrita no coração do povo de Deus. O ideal e o desejo do Senhor é que a lei de amor não seja apenas externa, mas sim interna, ligada ao nosso próprio caráter. Amado irmão, quando Cristo entra no nosso coração, eu falei isso na lição anterior,
Ele muda toda a nossa vida. Não tem como nós continuarmos as mesmas pessoas quando Cristo entra no nosso ser. Ele faz morada em nossa vida. Quando Ele passa a fazer morada em nossa vida, tudo se transforma, tudo pode ser e vai ser diferente, porque Deus transforma. E eu volto a perguntar a vocês, podemos ser salvos pela lei? Não. A gente não pode ser salvo por obediência à lei. É pela graça que somos salvos. A lição nos diz, a Bíblia nos diz em Efésios 2:8, é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, não por nós mesmos, mas como uma dádiva de Deus. E a lição continua nos relembrando que nós não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele concedeu salvação a todos nós. Cabe a nós continuar agindo e caminhando como pessoas salvas, ou seja, deixando Deus conduzir nossa vida, ou não. O livre-arbítrio está aí. Nós podemos usar da forma que a gente achar melhor, mas entendendo que nós somos os responsáveis pela nossa salvação ou não. Imagine se você está matando, roubando, se prostituindo, fazendo com que pessoas mintam ou você mentindo. Você está ignorando a necessidade das pessoas. Você está martirizando o seu corpo de alguma forma. Se o seu coração não é voltado para Deus e para aquilo que é sagrado, há alguma possibilidade de você realmente ser um herdeiro do céu, da eternidade? É muito difícil. Mas se você vive uma vida dessa forma, mas lá na frente se arrepende, entrega sua vida ao Senhor, passa a viver em conformidade com seus ensinos dentro da lei do Senhor, a graça dele vai ser lançada sobre sua vida. Ei, seu nome vai ser escrito no livro da vida. E seu nome será chamado naquele grandioso dia, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir com poder e grande glória. Então que nós venhamos a caminhar nessa estrada da vida, seguindo os passos do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, esses ensinos que aqui estamos obtendo nesse dia de hoje e durante todos os estudos que aqui estamos fazendo, venha nos transformar e nos moldar a cada dia para vivermos em conformidade com o Teu querer. Nos perdoa, nos aceita, nos limpa. Em nome de Jesus, amém.